Você já se perguntou quem são os bruxos que a própria comunidade mágica chama quando tudo dá errado? Não, eu não estou falando de Dumbledore e nem de Harry Potter. Estou falando dos Aurores, os caçadores de bruxos das trevas, os verdadeiros protetores do mundo mágico. Hoje, você vai conhecer os 5 Aurores mais poderosos de todos os tempos, suas histórias, batalhas e habilidades mágicas. Se você gosta de conteúdo sobre o mundo bruxo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Antes de conhecer o top 5, é importante entender, ser Auror não era para qualquer bruxo. Para começar, você precisava ter notas excelentes em Hogwarts, passar por 5 Knowls ou mais, e já que falei dos Knowls, para explicar, os Knowls são os níveis ordinários em magia, uma espécie de exame nacional obrigatório em Hogwarts. Cada aluno precisava passar por essas provas para provar sua competência. Só para ter uma ideia, para tentar se tornar um Auror, era necessário tirar notas de extraordinário ou excede expectativas, em matérias como poções, defesa contra as artes das trevas, transfiguração, encantamentos, ou seja, a seleção já eliminava quase todo mundo antes mesmo do treinamento oficial. Mas isso não era suficiente, os candidatos também precisavam passar por testes de coragem, resistência e estratégia, que colocavam sua mente e habilidade à prova. Na prática, os Aurores eram como uma mistura de policiais de elite com agentes secretos do mundo bruxo. Os Aurores não eram apenas bruxos talentosos, eles eram o último recurso quando ninguém mais conseguia lidar com a ameaça. Ser comparado a um Auror era considerado uma honra, e muitos alunos em Hogwarts sonhavam com isso, mas poucos chegavam lá. No nosso top 5, Dolish era um Auror britânico, de sangue puro e funcionário respeitado do Ministério da Magia. Ele se destacou em Hogwarts, conquistando notas extraordinárias em todos os Knowls. Durante sua carreira, participou de missões de alto risco, escoltando bruxos perigosos e investigando crimes sombrios. Apesar de não enfrentar diariamente Voldemort, Dolish demonstrou estratégia, coragem e magia avançada, garantindo seu lugar no nosso top 5. Uma curiosidade, ele trabalhou ao lado de Cornelius e ajudou a proteger Hogwarts durante momentos críticos. Ele era conhecido por seguir ordens à risca e nunca hesitar em cumprir sua missão. Mesmo quando enfrentava bruxos muito mais famosos, Dalish mostrava uma disciplina militar que poucos Aurores tinham. No nosso quarto lugar, Tina Goldstein, do universo de Animais Fantásticos. Tina provou que talento e coragem caminham juntos. Estudou na Escola de Magia Ilvermorny, nos Estados Unidos, e se tornou o Auror da Macusa, Congresso de Magia dos Estados Unidos. Ela rastreou criaturas perigosas e bruxos das trevas, e enfrentando Grindelwald 2 vezes. Tina dominava a defesa, duelos, transfiguração, adivinhação e magia não verbal, tornando-se uma das Aurores mais poderosas do século XX. Sua coragem salvou a vida de muitos bruxos e inspirou Aurores jovens a seguir seu exemplo. O Macusa, onde Tina trabalhava, tinha métodos muito diferentes dos do Ministério da Magia britânico. Nos Estados Unidos, os Aurores eram constantemente chamados para lidar não só com bruxos das trevas, mas também com criaturas mágicas perigosas, o que exigia uma versatilidade absurda. Isso explica porque Tina era tão boa em várias áreas além do duelo. E claro, enfrentar Grindelwald 2 vezes não é para qualquer um, até Dumbledore reconhecia sua coragem. No nosso top 3, Kingsley Chalkbot era o equilíbrio perfeito entre força, inteligência e liderança. Ele começou em Hogwarts, brilhou nos Knowls e depois se tornou o Auror da Ordem da Fênix. Durante a Batalha dos Sete Potter, enfrentou múltiplos Comensais da Morte simultaneamente, protegendo Harry e seus aliados. Voldemort reconhecia sua força e habilidade. Kingsley dominava encantamentos, transformações, poções, herbologia, aparatação e magia defensiva, sendo praticamente um mestre completo. Kingsley também foi responsável por passar informações secretas para a Ordem da Fênix, se infiltrando dentro do Ministério sem levantar suspeitas. Ele sabia jogar dos dois lados, dentro da política e dentro da guerra. Mais tarde, após a queda de Voldemort, Kingsley foi nomeado Ministro da Magia, prova do respeito que conquistou não só entre os Aurores, mas em toda a comunidade bruxa. No nosso segundo lugar, Rufus Scringer foi Auror veterano e depois Ministro da Magia. Ele passou a vida caçando bruxos das trevas, liderando missões e treinando outros Aurores. Scringer enfrentou Voldemort diretamente, e mesmo sendo derrotado, sua coragem e habilidade mágicas eram respeitadas por todos. Como chefe dos Aurores, ele liderava estratégias que salvavam vidas e mantinham a segurança do mundo mágico. Scringer, antes de se tornar ministro, já tinha uma reputação de guerreiro. Ele era visto como um leão em batalha, firme e duro, mas também inspirador. Mesmo como político, nunca deixou de agir como Auror. A sua morte não foi em vão, ele mostrou até onde o Auror estava disposto a ir.
No topo da lista, impossível não citar o Alastor Olho Tonto. Ele perdeu um olho, uma perna e parte do rosto em batalha, mas continuou enfrentando os bruxos das trevas mais perigosos. Participou da Primeira Guerra Bruxa e foi membro fundamental da Ordem da Fênix. Na Segunda Guerra, Voldemort o considerava tão perigoso que o atacou primeiro na Batalha dos Sete Potter. Mod dominava todas as áreas da magia, feitiços de defesa, transfiguração, encantamentos, duelos, poções, herbologia, magia não verbal e até voo. Sua reputação de Auror invencível o precedia. Aliados confiavam cegamente, inimigos o temiam profundamente. Se alguém simboliza o que é ser um Auror poderoso, esse alguém é Mod. Mod tinha fama de ser paranoico, mas na verdade era extremamente precavido. A expressão vigilância constante virou sua marca registrada. Dizem que ele foi responsável por colocar metade de Azkaban atrás das grades, capturando dezenas de comensais da morte sozinho. Para os bruxos das trevas, ouvir que Mod estava no seu encalço era praticamente uma sentença de prisão ou de morte. Não é exagero dizer que ele era o Auror mais temido da história mágica. E aí, você concorda com essa lista? Quem você colocaria no topo? Deixe sua opinião nos comentários. E lembre-se, no mundo da magia, o que realmente nos assusta não é a escuridão, mas o desconhecido.